Mangabeira, a gente está falando aqui sobre política e tudo mais. Você participou do governo do Lula, não é? Sim. Por um tempo. O que você encontrou lá no sentido de conseguir avançar com essas pautas que você está defendendo aí? Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu fui um crítico severo de Lula, do PT, do primeiro governo Lula. Lula foi generoso, ele me convidou, apesar dessas críticas, a participar do governo. No início, eles queriam que eu escrevesse um projeto para o Brasil daqui a 40 ou 50 anos. O Brasil do futuro, uma grande utopia nacional. Aham. Eu me recusei a fazer isso, né? E eu passei a tratar, porque eu não acredito do longo prazo que não comece a curto prazo, né? O método dos profetas é sempre tocar a ferida, né? Tem que dar uma primeira prestação daquela alternativa que se defende. Então, eu passei a tentar identificar projetos, iniciativas concretas que pudessem sinalizar esse caminho para o país. Tá. Esse caminho que eu descrevia. Muitos deles, o presidente Lula, me estimulava a fazer os projetos. Aí, na hora de transformar isso em iniciativa concreta, ele hesitava, porque o temperamento dele não é acirrar os conflitos, não? Ele não queria sacudir o barco, não? E é preciso sacudir então, o barco. E é preciso sacudir o barco, não? Na política há um momento de unir e um momento de dividir. Tem que ter os dois, não? E o método dominante todo era o método da cooptação. Cada um ter a sua fatia, aquietar cada grupo. E então o Brasil sufocado por um condomínio de corporativismos, né? Havia uma área que escapava disso. Por exemplo, Estratégia Nacional de Defesa, os militares. Militares estavam fora do mundo do dinheiro e tinham identificação com a perspectiva nacional. Eu nem sempre concordava com a posição deles, mas respeitava. E nós construímos juntos a Estratégia Nacional de Defesa, de 2008, que até agora é lei no Brasil e que é estudada nas academias militares. Agora, nos outros grandes temas da produção, da capital, por exemplo, a legislação trabalhista. A legislação trabalhista que Vargas criou, hoje serve no Brasil para defender os interesses da minoria organizada da força de trabalho. Não da maioria. A maioria está na informalidade. 50% da força de trabalho no Brasil está na economia informal. Quer dizer, a economia cinzenta, fora da lei. Na economia formal, uma parte crescente está no emprego precarizado, sem garantia, sem estabilidade. Se você juntar a metade informal com a parte crescente precarizada na economia formal, é a maioria do povo brasileiro. Como que nós podemos apostar numa dinâmica de produtividade crescente se a maioria dos brasileiros está jogada na informalidade e na precarização? Me esclarece qual é a relação com Vargas, com as leis trabalhistas dos anos 30 e 40. Então, é o seguinte, Vargas foi o último grande momento de construção institucional no Brasil. Lula e o PT fizeram inovações, mas eram inovações na alocação de recursos. Não eram inovações institucionais. Não houve construção institucional nenhuma sob os governos do PT. Vargas foi o último momento. Então, qual é a nossa realidade institucional? Nós vivemos em meio aos destroços desse corporativismo varguista,
combinados com o ataque neoliberal ao corporativismo de Vargas. Inclusive em termos trabalhistas. Inclusive na legislação mas e a reforma trabalhista que mudou basicamente todas as... flexibilização dos direitos de trabalho. Isso que eu queria entender, como é que esse modelo ele se coaduna à reforma trabalhista que basicamente reviu, não sei qual é a quantidade, mas uma parte enorme das leis trabalhistas, e eu diria assim, as principais delas, entre outras coisas, permitindo o trabalho terceirizado. Exatamente. Do governo Temer. Eu estou falando exatamente da reforma trabalhista do governo Temer. Serviu a essa agenda neoliberal. Então, mas a gente vive sob os ecos trabalhistas de Vargas ou a gente vive sob uma nova lógica determinada recentemente pela reforma trabalhista? O corporativismo varguista foi esvaziado por dentro. Isso, explica aí para a gente. Por essas concessões neoliberais, em nome da flexibilização. A flexibilização é um eufemismo, é uma palavra bonita para descrever, jogar a maioria na precarização. Então, como é que distingue a parte legítima disso da parte ilegítima? Foi isso que eu tentei fazer. Eu negociei com as centrais sindicais no governo Lula, tentando construir um novo corpo de regras de direito de trabalho, que servisse aos interesses da maioria informal e precarizada, e não apenas aos interesses da minoria organizada. Quando isso veio a público, aí o presidente hesitou, não queria se meter nessa briga. Eu, então, porque o meu cargo, que era o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, era o único cargo no governo que tratava de tudo, a não ser o cargo de presidente. Mas a diferença é que ele tinha todo o poder e eu não tinha nenhuma. Então, eu então adotei a seguinte técnica. Eu adotei a técnica de deixar Brasília de lado e passei a trabalhar com os governadores para organizar as iniciativas do projeto nacional na sua forma regional, e sugerir aos governadores que se organizassem em consórcios. Começou na Amazônia e no Nordeste, depois no Centro-Oeste. E hoje pegaram esses consórcios, os governadores se organizam, a agenda substantiva deles ainda é pobre, mas iniciou um princípio que eu considero precioso, que as regiões hoje no Brasil não esperam ser salvas por Brasília, elas estão tentando se salvar por si mesmas, por meio da cooperação federativa, que é um grande instrumento da solução dos nossos problemas nacionais. Então, essa foi a minha pedagogia difícil lá, em que o presidente abriu as portas, me deu muita corda, muita oportunidade, mas na hora do conflito, do botar para quebrar, na hora do incêndio, ele hesitava. Eu até compreendo. E eu, diante daquilo, saí do governo central e fui provocar com os governadores. Mas é que se todo mundo gosta de você, você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E o Lula, ele estava tentando fazer com que todo mundo gostasse dele, não é? Não, eu encarei essa tarefa como uma tarefa de Estado. Eu me lembro que eu estava esperando na antessala do presidente uma vez, encontro com o Lula, e saiu o José Múcio, que era o ministro das Relações Institucionais, que tratava das relações do governo com o Congresso. E é muito espirituoso. E ele me disse, o Congresso está entusiasmado com o seu trabalho, ele me disse, sobretudo a oposição. Quer dizer, eu não estava, eu era ministro do governo, mas eu estava me conduzindo como se eu não fosse ministro do governo. E é muito perigoso, mas era o que eu considerava necessário naquela circunstância. Entendi. Bom, parece uma posição... Mudar o status quo é sempre
uma tarefa muito difícil, especialmente no estado engessado que a gente vive, né? Aquilo que você falou, o lance do o presidente chega lá achando que vai conseguir fazer um monte de coisa, mas ele precisa conceder demais para os outros poderes e fica amarrado. Exatamente. Eu acho que se eu chego lá e encontro uma condição como essa, acho que a minha primeira ação é renunciar, cara. Porque, pô, Não, mas sabe uma coisa que foi um dos grandes achados dessa experiência? Tudo parece impossível, não é? Muralhas, barreiras, mas você encontra na prática as contradições e as oportunidades. E os aliados não são os que você imagina que serão os aliados. Eu nunca teria imaginado que o meu maior aliado no governo seriam as Forças Armadas. Os oficiais generais, os almirantes, os generais, os brigadeiros. Foram eles os meus maiores aliados. Porque eu não os tratei da forma como os civis tradicionalmente tratam os militares. Que os militares são como crianças que estão querendo flertar com a intervenção na política. Eu já acho que os militares eles querem mesmo pintar as árvores de branco, os meio-fio e fazer aquele cria. E o objetivo dos civis tradicional em relação aos militares simplesmente é aplacá-los. Eles pedem aqueles equipamentos caros, então dê um pouquinho para eles, para deixar eles quietos. E não respeitá-los na função que é o da defesa. A maior reforma militar que ocorreu no Brasil foi a que ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a administração do único ministro civil da guerra da história republicana, que foi o historiador João Pandiá Calógeras. E esse é um exemplo. Nenhuma Forças Armadas não se reformam. Elas são os grandes movimentos de reforma militar são conduzidos pelos civis. Mas nós precisamos, para isso, ter essa consciência de que a defesa do Brasil, o resguardo do Brasil, faz parte desse projeto de construção nacional. Deixa eu fazer uma pergunta do